Oi, senhor. Tudo bem? Senhor, E se eu entrei com o nome Giane Ambrosio, porque eu entrei com o e-mail da minha mãe, tá? Porque o meu não tava entrando. Eu só mudei meu nome aqui. Pode crer? Firmeza, firmeza. Ali, Eu, senhor. eu, eu procurei no sobrenome, eu achei o seu nome, o seu sobrenome. E aí, senhor, como você aproveitou o Dia dos Pais? Eu fiquei em casa de boa, sem fazer nada. Igual eu fiz os outros dias todos. Não pode fazer nada ainda. Fiz Nossa, nada. senhor, só morri. É isso aí. Eu não tenho mais pai. Nossa, sério, senhor? Verdade, meu pai faleceu já faz quase 5 anos já. Oi, senhor, bom Tudo dia. bem, bom dia. E eu não sou pai, aí pronto. Ah, senhor, você tem cachorrinho, já Eu vale, sou não pai, eu sou vale? pai de um cachorro. Um É, já cachorro, pai do outro. vale. Né? Já é alguma coisa. Ó, acho que tá todo mundo aí. Sempre que vocês puderem nomear, com nome e sobrenome, facilita para mim, tá? Para eu conferir vocês. Então, sempre que for colocar o nomezinho lá, coloca nome, sobrenome, e aí eu consigo conferir mais fácil na listinha. Apesar que agora vocês estão tendo que logar, né? Então fica mais fácil da gente combater o mal. Aquele povo esquisito. Certo? Só ver o negócio aqui. Tudo certo. Pessoas, hoje nós vamos falar ainda da Ásia. A gente estava começando a falar do continente asiático. Hoje a gente olha um pouquinho mais algumas especificidades. Então, hoje a gente fala um pouquinho, a maior parte da aula de relevo, né? Como é um continente muito grandão, a gente vai fragmentar, olhar por pedaços, essas estruturas de relevo, partes mais elevadas, partes mais baixas desse relevo, para poder entender um pouco mais. Vocês vão ver que é uma terra de extremos, né? Parte mais alta do planeta vai estar na Ásia. Parte mais baixa do planeta vai estar na Ásia também. Predominam terrenos um pouco mais elevados, né? Só que nas poucas partes baixas, nas planícies, principalmente onde vai ter os rios de grande volume, eu vou ter um acúmulo de população muito grande. Então, eu vou ter uma grande quantidade de pessoas vivendo nas áreas mais baixas, nas áreas deprimidas, tá? E a gente estuda um pouquinho, lembra alguns nomes, outros a gente vai conhecendo aos poucos, para chegar um momento que a gente consiga dominar todas essas estruturas de relevo, ou pelo menos as partes mais importantes, tá? Então, estávamos na página 7 e vamos continuar a partir da página 7. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, para a gente poder ir lá. Senhor, que página que é pra entrar? 7. Que é pra... É o finalzinho da página 7, tá? Não é pra entrar em nenhuma página, não, É, viu? então, João, entrar na página. eu tô meio dormindo. Aula de matemática até agora, isso quer dizer que você estava aí com o negócio ligado e dormindo, então. E a Pro lá Talvez, falando, quem tava para talvez. quem, Eu vi a luzinha dela lá, toda preenchidinha, e você dormindo. Bonito pra você. Tô fazendo mágica, tentando ensinar matemática, que já é um negócio de outro Difícil planeta. que dói. Não, não gosto também não consigo. Ainda bem que eu já fiz até a terceira do médico, foi só até lá que eu fiz matemática. Depois acabou, não fiz mais nada. Bora. Vamos falar então de lugares que a gente não conhece, estruturas que a gente nunca viu, falando de relevo e hidrografia dos aspectos físicos do continente asiático, Que tá? delícia. Então, aqui, vamos lá. Eu já adiantei para vocês, ó, uma das coisas que chama atenção na Ásia é que eu tenho
as partes mais altas do planeta e a parte mais baixa. Então, aqui eu vou evidenciar para vocês. Ó, maior altitude do planeta, vocês vão lembrar, obviamente, desse nome aqui, ó, que é aquela cadeia montanhosa gigante, que é o Himalaia, onde eu tenho a maior parte das montanhas mais altas do planeta. E entre essas montanhas mais altas, eu tenho o Everest, que é o ponto culminante da Terra. Tem 8.848 metros de altura a partir do nível do mar. Então, essa é a maior altitude. Só que, de vez em quando, o pessoal fixa muito no Everest e esquece que no Himalaia, nessa cadeia de montanhas aí, eu tenho mais de 40 montanhas, assim, muito altas. A maior parte delas com mais de... com mais de 6.000 metros de altura, tá? Tão altas e tão grandes. Eu silenciei vocês, na hora que vocês forem falar, vocês abrem o microfone, falam e fecha, tá? Para não ficar com muito barulho na minha cabeça aqui. Bora. Ó, tão altas essas montanhas, que de vez em quando eu me fixo só no Everest, que tem 8.848, e esqueço que lá tem outras montanhas altas. Ó, do ladinho do Everest, muito pertinho do Everest, no mesmo Himalaia, eu tenho, por exemplo, o K2, que alguns de vocês talvez já viram falar, outros não. O K2, que é uma montanha lá próxima, ó, tem 8.811, ou seja, é praticamente, quando eu falo de 8.800 metros, 37 metros de diferença, não é nada, né? O K2 é só 30 e tantos metros, 37 metros, menor que o Everest. Então, tem muitas montanhas muito altas. É que o Everest é o mais alto, é a mais alta de todas elas, e por isso é mais conhecida. Ao mesmo tempo, também, ao estudar a Ásia, mais especificamente no pedaço que a gente vai chamar de Oriente Médio, eu vou ter a parte mais baixa do planeta. É a região onde está uma depressão, chamada de Depressão do Mar Morto. Na verdade, não é um mar, é um lago. Só que é tão quente, tão quente, tão quente. Também, talvez vocês já viram alguma coisa a respeito do Mar Morto, que o índice de evaporação é tão alto que concentrou grande quantidade de sal. E é tão salino, é tão salobra a água de lá, que não tem praticamente nenhuma espécie viva que vai sobreviver com tanto sal, né? E aí Isso, eu deram o nome vi, de as Mar Morto. pessoas, elas parecem que estão tipo numa boia, assim, Exato. boiando nele, assim. É muito legal. É tanto sal que a densidade da água ela se torna maior que a densidade do corpo das pessoas. Então as pessoas não afundam no Mar Morto. Então, tipo assim, é muito difícil morrer afogado no Mar Morto porque você simplesmente não afunda, você boia. Mesmo que você não queira, Esse nome. você boia, tá? Isso porque a densidade da água é maior que a densidade do corpo. E tem, o pessoal que faz turismo faz isso, né? Entra na água, você fica lá, passa e não afunda, você fica boiando, só que não dá pra ficar muito tempo não, porque é muito sal, tá? É muito salgado lá o local. E a gente vai ver que esse local, que a gente vai chamar de Mar Morto, é um lago, na verdade é o Lago Asfaltite, é o nome oficial do lago. Ele tem 395 metros abaixo do nível do mar. Então seria mais ou menos assim. Onde ele está localizado seria mais ou menos 400 metros abaixo do nível da praia. Então a praia marca o meu zero, né? 0 metros. Para cima, o Everest dá 8.000 metros para cima, enquanto o Mar Morto, onde ele está, daria 400 metros abaixo do nível da praia, abaixo do nível do mar. Então aí, só para a gente começar a falar sobre esses relevos, parte mais alta do planeta, parte mais baixa do planeta. Aqui eu estou falando parte mais baixa com relação às terras que estão imersas, que estão acima do nível da água, né? Se eu te falar de terras submersas, eu vou lá na Fossa das Marianas, que aí eu tenho mais de 11.000 abaixo do nível do mar. Eu tenho 11.000 de profundidade, tá? Aí seria o ponto mais baixo, de fato, da Terra. Aqui eu tenho um recorte do continente inteiro, é muito grande. A gente vai acabar desmembrando em partes para ficar mais fácil de conhecer, né, esse relevo. A gente vai fazer pedacinho por pedacinho, mas algumas estruturas a gente já podia dar uma olhadinha. Por um exemplo, ó, quando eu olho as cores aqui, eu vejo que os tons mais quentes representam elevações maiores. Então, quanto mais quente a cor, quanto mais escura aqui, puxado no vermelho, por um exemplo, mais alto, laranja, tom aqui pastel, parecido com laranja clarinho, amarelo e o verde.
que seriam os tons de terras mais baixas, ó, de 0 metros a 200, ou depressões no verde escuro, que seriam áreas de fato muito, muito baixas. Predomina os tons mais quentes. Predominam os planaltos, ó. Predomina o tom de laranjinha claro, laranjinha mais escuro, e nessa meiuca aqui, eu tenho o vermelhinho aqui, que eu tenho inclusive o Himalaia, as montanhas mais altas do mundo, colocadas aqui. Então eu poderia destacar entre os planaltos, partes altas, ó, do oeste para o leste. Planalto da Arábia, por um exemplo aqui. Vai ter o deserto arenoso da Arábia Saudita aqui. Aí se eu lembrar do Aladim, do gênio da lâmpada. Aqui em cima na Anatólia eu tenho os Montes Tauros. Já tínhamos visto na Europa o Cáucaso, que encaixa aqui nesse pedacinho. Aqui eu tenho o Planalto do Irã. Do lado do Planalto do Irã tem um monte de montes altos aqui, como os Zagros, os Montes Elbrus. Aqui eu tenho uma cordilheira enorme, ó. Himalaia. Eu vou até circular tudo, pra gente dar uma olhadinha. Aqui. Isso. O Himalaia, que é o mais conhecido, mais alto do planeta, né? E tem o sal rosa pra gente salgar as coisas. Aqui eu tenho outros como o Planalto do Pamir, Planalto de Tian Shan, Planalto de Hindu Kush. Todos esses daqui com elevações realmente muito grandes, ó. Inclusive o Everest vai estar aqui. Então essa parte seria assim, alguns autores, para poder dar uma exagerada, não sei o que, chamam essa parte aí de o telhado do mundo, por ser extremamente alto, e a partir dali é tão alto que as águas ou vão correr para o norte e vão sair aqui no Oceano Glacial Ártico, ou vão correr para o sul e desaguar aqui no Oceano Índio, tá? Aqui, quando eu venho mais na parte oeste, eu ainda tenho, ó, um monte de locais elevados, ó, esses montes todos, vem até o Japão, que tem relevo montanhoso. A parte oeste aqui, ó, da Rússia, no fim da Sibéria também, ó, partes elevadas, como os Montes Colima, aqui, ó, o Japão é montanhoso, então tudo bastante elevado. A parte de baixo, quando eu olho aqui, eu tenho 2 planaltos grandes que a gente vai estudar também. Um deles aqui na Índia, ó, Planalto do Deccan, importante para a Índia, porque eles tiram muitos recursos minerais aqui. E aqui, a península da Indochina, que eu vou ter o Laos, Vietnã, Camboja, e vai ter elevações altas também, ó, alguns rios grandes. Aqui a parte de baixo vai chamar a atenção os rios mesmo. Vai formar alguns rios importantes e grandes aqui, nessa parte de baixo, como o rio Indo, como o rio Ganges, como o rio Brahmaputra, como o rio Mekong, que vai ter uma concentração muito grande de pessoas. Então aqui nesses planaltos, por onde passar os rios, vai ser áreas importantes de trabalhar. Aqui também, quando eu pego esse litoral chinês, o Huanghe-hu, o rio Yangtze, o rio Sikiang, onde eu tenho maior concentração de pessoas na China, principalmente aqui nessa bordinha. E eu venho depois aqui em cima com as planícies, ó. Chama atenção, planície siberiana, né? Aí eu tenho um planalto aqui também, da Sibéria. E a planície siberiana vai ser essa área mais baixa que eu tenho aqui, ó. Fora disso, só áreas rebaixadas próximas do litoral, tá? Predominam as terras mais elevadas. E aí, de pouco em pouco, nós vamos conhecendo cada pedacinho desse daqui e todas as suas estruturas. Se fosse para traçar um perfil topográfico de uma parte, para, obviamente, pegar o Himalaia aqui e deixar no meio, mostrar que realmente é uma parte muito alta, o cara da apostila fez o seguinte, ó. Ele está representando um corte esquemático do ponto A, começando aqui, ó, perto do Mar da Arábia, e vai até o ponto B. Seria em linha reta aqui, ó, esse corte. Começaria em terras baixas, ó, perto aqui do deserto de Thar, atravessaria aquela parte elevada aqui, ó, do Himalaia, passaria aqui perto do deserto de Gobi, Honghu, viria aqui, ó, passaria pela Coreia e chegaria até o Japão, que é o fim do meu ponto B. Aí eu teria um mapa esquemático mais ou menos assim, ó. Começando realmente em terras mais baixas, ó. Deserto de Thar ainda não está alto, está baixinho. E a hora que eu chego no Himalaia, eu vou nisso daqui, ó. Parte mais alta do planeta, ó, Planalto do Tibete, que é onde está o Himalaia. Eu tenho muitos pontos muito elevados. E entre um ponto elevado e outro, obviamente, corre água. E aí forma aqueles rios grandões que nós estamos falando. Aqui tem o Brahmaputra, aqui tem o Mekong, aqui tem o Huanghe-hu, por um exemplo, passando entre uma parte elevada e outra, forma esse rio grandão, onde tem tanta gente. Desço aqui, chego no mar, passo na Coreia e chego no Japão,
com uma grande elevação de novo. Hora de estudar o Japão, a gente vai ver que predomina o relevo muito alto. No caso japonês, relevo montanhoso é o que predomina. Para a gente poder entender melhor, pedaço por pedaço, agora ele começa a nos dar mapas e fazer a descrição de cada uma dessas localidades nas 5 partes que a gente dividiu a Ásia. Então eu vou destacar com vocês aqui cada um desses pedaços. Ele começa com o Oriente Médio. Ó. A hora que eu pego o Oriente Médio, eu vou subir aqui e vou lembrar para vocês onde estava o Oriente Médio. Quando a gente for falar do Oriente Médio, eu estou falando basicamente essa parte aqui. Aqui. Mas deixa eu tentar desenhar para ver se dá certo. Aqui. Vou tentar desenhar aqui. Oriente Médio. Ah, dá para desenhar. Eu vou pegar até mais ou menos aqui no Hindu Kush. Ó. Essa parte aqui seria, olha que bonito, seria o Oriente Médio. É a parte que está sendo relacionada ali embaixo para a gente estudar. Saio fora, desci. Aí aqui, chama atenção. Primeiro a cor, ó. Sempre olhando em mapa hipossométrico, mapa de relevo, as altitudes, cores mais frias, como o verde, representam as partes mais baixas. É a minoria. Cores mais quentes, e aí quanto mais quente, o amarelinho, o laranja claro, o laranja escuro e vermelho, quanto mais quente a cor, mais alto. E eu vou ver que a parte mais alta vai ser aqui nos montes Hindu Kush, vai ser a parte mais elevada, mas eu tenho muito de laranja e de amarelo, então mostrando que eu tenho uma área bastante elevada aqui. Chama atenção, entre as áreas elevadas, uma planície, talvez a planície mais conhecida do planeta, a planície mais trabalhada no mundo, porque ela mostra uma antiguidade muito grande com relação ao desenvolvimento de sociedades, né? Então, na hora de olhar uma planície, que vai ser muito importante, o nome é muito conhecido, que seria aqui a planície da Mesopotâmia, ó. Esse pedaço aqui vai ser talvez o ponto mais importante dessa parte chamada de Oriente Médio. Chamada por vocês de Mesopotâmia ou Crescente Fértil, por um exemplo. Vocês estudam, acho que lá no 6º ano, a sociedade aí da Mesopotâmia, os povos que viviam aí, nessa área, né? E vocês falam do rio Tigre e do rio Eufrates, numa área extremamente seca, ó. Perceba que não tem muitos rios, não. Eu tenho 2 rios grandes, Rio Tigre, Rio Eufrates, que vão se encontrar aqui ó, no final, na desembocadura, virão só, e vão desaguar aqui no Golfo Pérsico, no Shatt el Arab. Seria aqui na desembocadura, eu tenho o Shatt el Arab. Então vai ser talvez a parte mais conhecida. Fora isso, eu tenho os planaltos grandes aqui e os desertos, como aqui o deserto da Arábia, conhecidíssimo deserto da Arábia, né? Eu tenho o Planalto do Irã e o deserto do Irã aqui também. Então, uma área bastante seca. Então, agora eu vou para o texto e a gente evidencia isso daqui. Ah, aqui também eu tenho alguns estreitos importantes. Ele faz um recorte aqui, ó. Esse pedacinho, aqui. Deixa eu anotar aqui. Ó. Esse pedacinho aqui marca a minha divisão entre o que é Ásia e Europa. Até aqui é a Ásia, aqui eu tenho a Turquia, né? E aqui eu já tenho a Europa, né? Eu tenho 2 pontos importantes aqui, 2 estreitos. Ó, aqui, Mar Negro, tá vendo o Mar Negro aqui? E o Mar de Mármara, chegando aqui no Mar Egeu. Eu tô nesse pedaço aqui, ó, exatamente aqui, tá? O Mar Negro, esse cara aqui, maiorzão, é o Mar de Mármara. Exatamente aqui eu tenho uma passagem, ó, chamada Estreito de Bósforo. Tá aqui ele, o Estreito de Bósforo. Vai ter mais ou menos 1.500 metros entre essa partezinha aqui, que é a Ásia, e essa partezinha aqui, que já é Europa. Aqui vai ter uma cidade muito importante que a gente olhou no começo do nosso material, que é Istambul, antiga Constantinopla, a antiga cidade de Bizâncio, né? E aqui eu tenho pontes, tem 3 pontes que passam daqui para cá,
e faz essa união entre a parte da Turquia, que é a maior parte que está na Ásia, e a parte da Turquia, que é só um pedacinho que está na Europa. Então, a Turquia é um dos poucos países do mundo que tem terras em 2 continentes. Terras na Ásia, a maior parte, 99,999% da Turquia está na Ásia, Oriente Médio, só que tem um pedacinho, principalmente a cidade de Istambul, que está na Europa. E a parte de passagem é essa daqui, Estreito de Bósforo. E aqui embaixo, também, ó, passando do Mar de Mármara, ó, dá para passar por água, saindo no Mar Egeu, eu tenho o Estreito de Dardanelos. Então, mais um local importante de passagem. Aqui, Europa, aqui, Ásia, eu tenho um estreito dividindo. Então, aqui embaixo, o de Dardanelos, aqui em cima, o Estreito de Bósforo. Faz essas duas passagens aqui, tá? Beleza aqui, nos estreitos, vamos agora sim para nosso texto. Fala aqui, aí vocês vão destacando aí coisas que nós já falamos. Região do Oriente Médio, há a presença de áreas montanhosas ao norte e planaltos no centro-sul. Deixa eu ver. Montanhas ao norte, Hindu Kush aqui em cima. Eu tenho montes Elbrus lá em cima também. Mansur, eu tenho áreas mais elevadas mesmo, ó, de montanha aqui em cima. Ó, montes Elbrus aqui, Taurus lá. E na parte do centro para baixo, eu tenho bastante planalto mesmo. Ó. Planalto do Irã, áreas mais elevadas aqui, planalto de Najad, planaltos realmente altos aqui embaixo também tem vários montes, então tá verdade o que você falou. As planícies são escassas, não tem muitas, geralmente são pequenas e ao longo do litoral. Deixa eu ver, planície está pintada em verde. Verdade, em torno do litoral aqui, mas é pequenininha, sempre pequenininha em torno do litoral. Só tem essa grandona que é a Mesopotâmia que ele vai falar. E aqui também tem uma planície grande, que vai formar um rio importante, que é o rio Indo, perto aqui do deserto de Tar. Firmeza. Aqui eu tenho a depressão Caspiana, onde eu chego no Mar Cáspio. Tem uma área mais baixa, mas é só aqui no litoralzinho do Mar Cáspio mesmo. Firmeza. Tá tudo correto, né? Dentre as planícies, destaca-se uma. Essa daqui vocês vão destacar. Nós já falamos ali, eu mostrei ela para vocês. É importante que vocês destaquem isso daqui. O nome da planície é Planície da Mesopotâmia. Os dois rios são o rio Tigre e o rio Eufrates. A desembocadura, o estuário, o final desses dois rios, eles se juntam lá no final, tem nome. É Shatt el-Arab, é uma região riquíssima em petróleo, então por isso é bastante conhecida, e vai desaguar no Golfo Pérsico. Então todos esses nomes são importantes para nós. Mesopotâmia, que é o nome da região, da planície, os dois rios principais, Tigre e Eufrates, até os únicos. A desembocadura é um estuário, lembrando que estuário é quando cai numa boca só, quando ele se abre todo é um delta, aqui é o estuário. O nome do estuário é Shatt el-Arab, é a desembocadura dos dois rios, e ele cai no que a gente chama de Golfo Pérsico. Então, essa talvez seja a parte mais importante para eu lembrar dos nomes todos que apareceram para mim até agora nesse pedacinho de Oriente Médio. Tá aqui, ó, os dois rios, planície da Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Aqui é o Shatt el-Arab e caindo no Golfo Pérsico. Lembrando que o nome Golfo Pérsico vem da antiguidade, é um golfo, dá para perceber que é um golfo, tá? Fala, João. Ô, senhor, Fala. Quebrou o microfone aí, fechado. pode falar, senhor? Pode. Todos esses rios que você falou, eles desaguam no Golfo Pérsico? Esses dois, ó. Tanto o Tigre quanto o Eufrates, ó, vem separadinho, um de cada lado. Aqui no final eles juntam, ó. Eles viram um só e eles caem no Golfo Pérsico. Tá. Esse aqui também cai no Golfo Pérsico. Mas eu preciso lembrar desses dois. Tigre e Eufrates. Certo. Esses dois eu preciso. Golfo Pérsico aqui. Tá? Tá bom, senhor, valeu. Tchau, pai. Quando nós falamos do Golfo Pérsico, então eu estou falando que é o Golfo dos Persas. E aí vocês vão lembrar, Persa, é da antiga Pérsia. Vou lembrar com vocês
que o que chamava Pérsia no passado, a maior parte do tempo chamou Pérsia, desde 1979 mudou de nome e chama Irã. Então aqui, ó, o Irã seria a antiga Pérsia. Então quando eu falo que é o Golfo Pérsico, seria o Golfo dos Persas, que aqui seria a antiga Pérsia. Por isso ficou um golfo, por causa do formato, né? Ó, é aberto só um estreitinho aqui, formou um golfo grandão, né? Fechado, mas é um golfo. E da Pérsia, ou da antiga Pérsia, Golfo Pérsico. Lugar extremamente conhecido por conta do petróleo. Escoa todo o petróleo aqui do Irã e do Iraque. Hoje, ó, onde passa o rio Tigre e Eufrates aqui, esse pedaço seria o Iraque, o atual Iraque. Tá? Cai no Golfo Pérsico, e do Golfo Pérsico vai para o resto do mundo. Ao sul, chama atenção o planalto arenoso e pedregoso do deserto da Arábia. Tá ele aqui, ó. Deserto da Arábia é o que chama atenção aqui. E aí vocês vão lembrar do Aladim, do gênio da lâmpada, que era dessa região aqui, do deserto da Arábia, deserto árabe. Tá? Eu ainda tenho a leste o planalto arenoso do Irã. Estávamos ali pertinho, ó, o planalto do Irã aqui. Também tem o deserto do Irã aqui, nesse pedaço. E para terminar, eu tenho a depressão do Mar Morto. Aqui eu tenho um perfil esquemático do Mar Morto, tá? Ao falar do Mar Morto, percebam que eu tenho vários lagos aqui, ó. Um deles é o Lago Asfaltite, que é o Mar Morto, tá? Ele é nada mais que uma falha. O nome está aqui, para que vocês possam observar. Ó. Ele é composto de uma falha. É uma falha geológica. O que acontece é que quando as placas se moveram nesse local, a placa indiana vai encostar na placa europeia e asiática, euroasiática, que é grandona, e ao encostar, vai subir um monte de montanha, que é o Himalaia, e vai fazer com que várias rochas se fraturem. Então eu tenho tanto surgimento de relevo que sobe, tá? Quanto eu tenho processos de falha. Para que um suba, o outro vai afundar. Onde está o Mar Morto é um desses locais que afundou. Então, por isso que a gente fala que é uma falha. As rochas não cederam, não ficaram maleáveis para poder só dobrar, quebrou, e ao quebrar fez um buraco. Tá? Esse buraco é a depressão do Mar Morto. Obviamente, por ser mais baixo, as águas daqui, daqui e daqui acabam vindo para cá. Como é uma região desértica, não tem tantos rios que abastecem o Mar Morto. O principal desses rios é o Rio Jordão. Rio Jordão famoso por João Batista, que batizava as pessoas no Rio Jordão, inclusive batizou Jesus nesse rio aqui. Percebam que eu tenho cidades históricas importantes para a religião aqui, ó. Jericó, Jerusalém, fica tudo aí pertinho dessa área deprimida. Então seria um braço de mar que foi isolado nessa área deprimida, é abastecido só por um rio, que é o Jordão. Como é muito, 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 muito quente nessa região, o índice de evaporação é tão alto, que a água concentra muitos minerais. Eu vou lembrar que os sais aqui constantes vêm das rochas, que é trazida pelo rio, e quando evapora, só evapora a água. Os sais minerais, os sais das rochas, não evaporam. Então, depois assim, de milhares de anos, milhões de anos, com muita evaporação nesse local, foi concentrando os sais. E hoje é um local que eu tenho a maior salinidade de água de todo o planeta. Por isso que a gente falou lá no começo que as pessoas não afundam. É muito, muito denso. Tá? Então, esse é o perfil esquemático do Mar Morto. Bora. Desci, sudeste da Ásia. Então, agora, para falar do sudeste da Ásia, eu, quando vou tentar localizar, eu sempre penso mais ou menos assim. Eu olho sempre a Índia, para poder me dar uma noção do que fazer. Aqui. Eu pego sempre a Índia. E a partir da Índia eu vou até no Himalaia, que é o meu limite, e eu pego essas ilhas aqui. Então isso forma o meu sul e sudeste asiático. Na hora de estudar lá, que ele vai estar mostrando pra gente, vai ser mais ou menos isso daqui. Eu tenho duas estruturas bem grandes. Aqui o Planalto do Deccan, basicamente formado por Índia, mas tem ali também o Paquistão, eu tenho também Bangladesh, eu vou ter Nepal, vou ter Butão.
Aqui, na península da Indochina, eu tenho alguns países que a gente conhece, como Vietnã, Laos e Camboja, e esse monte de ilhas aqui, principalmente a Indonésia, a Malásia, que vão ter terras aqui, tá? Então a gente olha um pouquinho a respeito dessa região agora. Aqui. Chama atenção, primeiro, eu tenho uma mescla, né, de cores entre o amarelo e o verde. Então já é uma área que não é tão alta quanto a área que a gente estava olhando logo acima, né, no Oriente Médio. Aqui predomina também o Planalto, que o amarelo eu acredito que tenha mais, ou tem equilíbrio, né, entre amarelo e verde. Então tem entre planaltos e planícies a maior parte das terras, né? Deixa eu ver. Quando eu tenho aqui o verdinho, me mostra áreas de planície. Então, vão perceber ó, quantos rios eu tenho. A maior parte desses rios, todos nascendo aqui, ó, no Himalaia. Então, vai ser no Tibete, aqui próximo do Himalaia, nas terras mais altas, que se originam os rios, e eles correm em direção, na sua maior parte, ao Oceano Índico, ou aqui, ó, ao Mar da China, tá? E caem para cá. Rios grandes, importantes, e que vão acumular muita gente, que talvez seja a principal parte que nós vamos discutir aqui. Então, tá aqui. Relevo do Sul e Sudeste Asiático apresenta várias formas. Várias depressões, alguns planaltos, várias planícies, e chama atenção alguns deles. Por um exemplo aqui, ó, chama atenção o Planalto do Deccan. Quando a gente for trabalhar a Índia, tá aqui a Índia, aqui nesse Planalto do Deccan, eu vou ter grande quantidade de recursos minerais que eles utilizam na industrialização deles. Ferro, manganês, ouro, entre outras coisas, no Planalto do Deccan. Chama atenção a extensa montanha da cordilheira do Himalaia na parte norte. Ó. O limite no norte é, de fato, a cordilheira do Himalaia, né? De onde tudo começa. Então, é do Himalaia para baixo que eu vou falar do sul e sudeste asiático. Entre as montanhas, como a gente falou, tem vários rios grandes e muito importantes. Ganges, Mekong, Brahmaputra, entre tantos outros que vão aparecer ali, como o rio Indo também, vão aparecer diversos que a gente vai trabalhar. Esses rios, eles têm uma série de utilidades, então são usados para muitas coisas. Entre essas coisas que esses rios acabam sendo utilizados, nós vamos falar das principais. Entre as principais, poderíamos destacar aqui. Forma de alimento. O pessoal sempre usou da pesca desses rios para poder sobreviver. Produção agrícola, irrigação. Usados, já a área ribeirinha, o entorno do rio, sempre foi mais fértil, sempre teve bastante agricultura ali, e eu ainda posso usar a água como irrigação. Sempre utilizaram as águas desses rios como meio de transporte. Então, o transporte também é importante ali. E mais recentemente, eu utilizo para poder gerar energia elétrica. Monto hidrelétricas nesses grandes rios e gero energia para satisfazer as necessidades de cada parte. Então, no sul e sudeste da Ásia, vai chamar muita atenção os vales dos rios, que vão concentrar uma população gigante, inclusive que alguns autores vão chamar de formigueiros humanos, de tanta gente que se acumula nesse pedaço aqui entre os rios, tá? No sul e sudeste da Ásia. A Ásia Setentrional, agora a gente sobe de novo aqui, deixa eu ver, aqui embaixo da Ásia Setentrional, é a maior. É basicamente aqui, ó, o que eu chamo de parte siberiana da Rússia, toda essa parte, tudo Rússia, pedaço da Mongólia, e aqui a parte da Ásia Central, que é aquela galera do Tão, né? Kirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão, vai estar nesse pedaço aqui perto do Mar de Aral, essa parte de baixo, tá? Quando eu olho, desculpa, já predomina, tem bastante áreas em verde, né? Planícies muito grandes, a planície siberiana é muito grande, depois dos Urais aqui, que marca a divisão entre Europa e Ásia. E muitos planaltos também, mas ao sul predominam os planaltos, mas ao norte eu tenho essas planícies com vários rios. Esses rios já são bem maiores, né, do que os rios que a gente estava olhando, ó. Rios realmente muito longos, um curso muito grande, então vão ter vários rios muito grandes passando aqui por essa região. Obviamente vindo aqui da área mais elevada, onde eu tenho o Planalto do Pamir e o Himalaia, e vão desaguar aqui em cima
no Oceano Glacial Ártico. Tá? E por fim, depois, deixa eu ver aqui. Ele não falou nada da parte norte? Ah, falou, desculpa. Ásia setentrional. Predominam as planícies, como nós olhamos, delimitadas por algumas montanhas, partes altas. Por essas planícies correm alguns dos maiores rios do mundo, em tamanho. O Obi, Yenisei e Lena são alguns deles. São rios aqui, ó. Realmente vamos pegar o Obi aqui, ó. Nasce aqui nos Montes Altai, dá um rolê gigante pela Rússia, até sair aqui no Mar de Kara. Então, realmente são rios muito longos. Tem alguns lagos muito grandes e alguns mares internos que chamam atenção. Ele me dá destaque aqui o Mar Cáspio, o Mar de Aral e o Lago Baikal. Né? Aqui o Mar de Aral, por exemplo, é muito grande. Tem um problema aqui gigante que ele está secando. O Mar de Aral aqui e o Mar Cáspio do lado. Ó. O Mar Cáspio também é bastante grande e muito importante para a navegação. E aqui embaixo eu tenho o Lago Baikal, que é um lago gigantesco. E além de muito, muito, muito grande, olha o tamanho daqui no mapa desse tamanho. Essa aqui é a foto. Ó. Da foto, se ele tivesse pegado um recorte mais para cá, não dá para ver o final desse lago. Um lago tão grande que eu não consigo ver o outro lado, de uma borda na outra, de tão grande que ele é. E fora o tamanho ser descomunal do Lago Baikal, lá na Rússia, na Sibéria, é o lago mais profundo do planeta. Ó. Na parte mais profunda dele, ele tem quase 1.700 metros de profundidade. É um lago que tem quase 1.700 metros de profundidade. É o lago mais fundo do planeta. Tá? Sei lá, profundidade de parte do oceano, 1.700 metros, 2.000, 3.000 metros. E por fim, eu olho o extremo oriente, ou o extremo leste. Ó. Perceba que são as terras do extremo leste. Mongólia aqui, a China e Japão, Coreia, formam esse pedaço do extremo leste. Predominam terras altas, ó. O laranja escuro, o laranja claro predominam, depois o amarelo, com algumas poucas planícies. Essas poucas planícies vão chamar bastante atenção quando a gente for trabalhar de fato, que vai ser onde se concentra a maior parte da população chinesa. E lembrar de população chinesa é lembrar de muita gente, né? Então aqui, ó, na planície da Manchúria, eu vou ter muita gente. Na planície da Manchúria, eu vou ter muita gente. E na planície chinesa também. Então, tanto na Manchúria quanto na planície chinesa, a quantidade de pessoas são enorme. E quando eu falar dos rios, esses rios vão ter muita gente. Quando eu pegar aqui, por um exemplo, esse cara aqui, ó, que é o rio Yangtze, ele é o berço da sociedade chinesa. O Huanghe também vai ter muita gente. Cadê o Huanghe? Aqui é o Yangtze. Huanghe. Ele vem daqui também. Percebam que a maior parte dele se forma aqui no Planalto do Tibete e vem em direção aqui ao mar da China. O Japão, vocês vão perceber que predominam as formas de relevo mais altas, o amarelo e o laranja. Só as bordinhas do Japão aqui no litoral que eu vou ter planícies. É um país montanhoso. Esse é o meu extremo leste. Destaques para o extremo leste. Região dominada por terras altas. Olhamos. O Planalto do Tibete chama atenção mesmo. Olha aqui, ó. Planalto do Tibete, né? Chegando aqui no Himalaia. Planalto do Pamir, parte mais ao norte. Planalto do Pamir, tá? Ao norte eu tenho o Planalto da Mongólia. Tá aqui o Planalto da Mongólia. Ao sul, Planalto da China. Tá aqui, Planalto da China Meridional. Na costa leste vão aparecer as terras mais baixas, como a planície chinesa e a da Manchúria. Planície chinesa, planície da Manchúria, com as partes mais baixas aí pintadas em verde. Chama atenção os importantes rios asiáticos que descem das montanhas em direção às planícies. Principalmente aqui, ó, saindo do Planalto do Tibete, vários rios se formam aqui e vêm em direção às planícies, caindo aqui, por exemplo, os rios chineses no mar da China, ou se eles descerem aqui, vão sair no Oceano Índico. Tá? Um desses rios é o Yangtze. Então, a gente vai falar um pouquinho mais do Yangtze, com a usina Três Gargantas, mas também tem o rio Huanghe, né, que é grande também. E eu vou lembrar que esses rios, tanto na Índia quanto na China, em toda essa parte do Extremo Oriente ou do Sudeste da Ásia, são ocupados já há milênios. Então, várias sociedades, citei aqui a chinesa,
que é por causa do Extremo Oriente, ela nasce no entorno do Yangtze. Toda a sociedade chinesa, ela começa no Yangtze. E todos os resquícios, heranças históricas, sítios arqueológicos vão estar nas margens desse rio, que é o rio Yangtze, concentra a maior parte da população asiática. Motivos. Primeiro, é que tem um solo mais fértil nessas planícies. Um solo chamado de solo de Loess, que tem ali, é um solo amarelado, que tem bastante fertilidade, principalmente próximo do Hangzhou. Então, sempre foi utilizado para agricultura. Eu tenho, sei lá, vários planaltos, alguns desertos, no entorno do rio sempre se utilizou bastante para agricultura, principalmente com cultivo de cereais. No extremo leste, extremo oriente e no sudeste da Ásia, o principal cereal plantado é o arroz, inclusive é a base da alimentação desses dois pontos, né? Utilizam o arroz para muita coisa, mas utilizam para navegação e utilizam também para geração de energia elétrica. Para falar sobre um desses rios, que é o Yangtze, sociedade chinesa e geração de energia, tem um recorte aqui de reportagem que fala da usina de Três Gargantas. Vocês provavelmente já ouviram falar. É a maior usina hidrelétrica do mundo, né? A segunda é nossa, que é Itaipu, aqui no Brasil. E essa usina aí de Três Gargantas é uma obra recente, ela é do século XX, é uma obra gigantesca, com uma represa gigantesca, e eles logo de cara fizeram a maior usina hidrelétrica do planeta, né? É no rio, então, Azul, ou Yangtze, e a construção dessa barragem, que vai fazer a usina hidrelétrica, que vai gerar energia, tinha 3 objetivos principais. E o primeiro deles não era gerar energia. Obviamente que gerar energia era uma coisa muito importante. Eles precisam de muita energia elétrica, né? Principalmente com o crescimento recente. Mas o primeiro ponto era controlar as cheias desse rio. É um rio muito grande. E como nós falamos, tem muita gente no seu entorno e a sociedade chinesa se desenvolveu do lado desse rio. Sudeste da Ásia, quando a gente trabalhar clima, a gente vai falar dos climas de monções. E todo verão, em todo ano, eu tenho chuvas torrenciais. Então, estou no hemisfério norte. Essa época do ano, eu tenho chuvas muito fortes no sudeste da Ásia, que faz com que parte desses rios transbordem. O rio Yangtze não era diferente, ele transbordava também. Ao transbordar um rio tão grande e tendo tanta gente no seu entorno, acabava que muita gente morria todos os anos. Centenas de pessoas morriam todos os anos por causa dessas enchentes. Então, fazer uma obra tão gigante tinha como um dos motivos, conseguir controlar um pouco a cheia desse rio. Conseguir fazer com que ele não transbordasse, ou controlasse o volume de água que passava por ele. Então, como primeiro objetivo, era regularizar o débito do Rio Azul, o deságue dele, para que ele não ficasse transbordando e matando pessoas o tempo todo, tá? Controlando as enchentes. Segundo, obviamente, produzir energia elétrica. Num país que crescia tanto, num país que precisa tanto de energia elétrica, eu poderia utilizar, né? Fora isso, eu ainda utilizo para tentar levar o povo chinês um pouquinho mais para o interior. Então, se eu conseguir utilizar ali na represa, fazer desenvolvimento e crescer em mais cidades na parte mais superior do rio, não só na sua desembocadura, eu ia conseguir fazer o povo chinês desenvolver a parte mais interior. Quando eu falo da China, a maior parte do desenvolvimento vai estar na planície chinesa e na Manchúria, naquela borda pertinho do litoral. Então se acumula todo mundo ali e as partes mais interioranas não tem quase desenvolvimento. Então poderia me ajudar a fazer isso daí também. Tem alguns questionamentos a respeito do texto. E a primeira pergunta aqui é: onde nasce o rio Yangtze-Kiang e qual o sentido das suas águas? Planalto de Tibete. Então tá, ele nasce, só para conferir aqui, João, o que você falou, deixa eu só localizar onde ele nasce. Ele está aqui, o rio Yangtze, deixa eu subir com ele aqui, ele nasce de fato aqui no Planalto do Tibete. Exato. Ele vai desembocar, ó, vem aqui, passa por aqui, lá, aqui no Mar Amarelo, ó. Ele termina e deságua aqui no Mar da China ou no Mar Amarelo. Beleza?
quando fala do sentido que ele corre então daqui para cá. É de oeste para leste, ou sudeste que ele corre, né? Ele corre nessa direção aqui, ó. Então, é de oeste para leste que ele corre. É o sentido do rio, é de oeste para leste. Firmeza? Eu liguei, inclusive, no setor, né? Fiquei meia hora. B. O Yangtze-Kiang é o maior rio da... João, fecha o áudio aí. O rio Yangtze-Kiang é o maior rio da Ásia. É o maior rio da Ásia, tá? E como ele é o maior rio da Ásia... Deixei o áudio já. Ó. Qual a importância dele para a China? Ele é o maior rio da Ásia. Qual a importância dele para a China? Ó, falamos que no entorno dele acontece um monte de coisas. Ele é utilizado para quase tudo, né? Ele é importante para a navegação. Ele é importante para o uso de tipo alimentação, pesca. Ele é importante para a agricultura. O pessoal usa as águas dele para irrigar. Eu falei que a sociedade chinesa surgiu no entorno dele. Então, assim, as coisas mais antigas dos primeiros chineses que ocuparam aquilo ali vão estar ali. E esses que isso a gente chama de sítios arqueológicos. Então, ó, passa por um terreno grande da China, é utilizado para navegar, pescar, abastecer os lugares com água, gerar energia elétrica, falou da usina de Três Gargantas, é utilizado para agricultura, na irrigação, e ainda tem aqui aquelas coisas mais importantes dos antigos chineses, dos sítios arqueológicos. Então, tem de tudo um pouco no Yangtze. Ele vai ser, de fato, o rio mais importante da China. Última pergunta, que é a C. Quais impactos ambientais... Deixa eu baixar aqui para eu ler a pergunta com vocês. Quais impactos ambientais e sociais uma usina hidrelétrica do porte de Três Gargantas pode provocar? É uma usina monstro. Sor, seria exatamente o que você disse, né? Eu acho que ia perder a função como navegação e agricultura e tudo mais, né, Sor? E também, além que usinas, elas afastam os animais, assim, podemos dizer assim, né? Os animais aquáticos. E o mar não, esse rio também é usado como ali para ter alimento. Então, vai ter literalmente uma economia vai diminuir muito. Vamos pensar nisso daí. Olha só. A primeira parte eu concordo um pouco mais do que a segunda, do que você falou. Vou lá na sua primeira parte. Fazer uma represa desse tamanho, que é gigantesca, como você falou, Catarina, eu vou alagar uma área muito grande. E nessa área que vai ficar debaixo d'água, para formar a represa, verdade, muita gente tinha agricultura ali, no entorno do rio, e terras que serviam para agricultura vão ficar embaixo d'água. Firmeza, vou perder terras agricultáveis. A segunda parte que você falou, talvez seja ainda mais importante, que é que para alagar toda essa área, eu tenho que tirar a vegetação. Então, eu tinha ali uma área com muita vegetação, que vai ter que ser desmatada, vai ter que tirar para poder inundar. E eu tinha muitos animais que viviam nessa área de vegetação. Então, eu vou, sei lá, expulsar esses animais ali. Então, eu tenho perda de biodiversidade, tanto de plantas quanto de animais nessa região. Esses são realmente os principais problemas ecológicos que eu vou ter. Perda de biodiversidade, que vou alagar a área, tinha plantas e os animais vão ser expulsos para outras regiões. Na economia, dentro do que você falou, dos peixes, eu posso dificultar que eles subam o rio para desovar, que eles sobem o rio para desovar lá em cima, né? Então, de vez em quando, eu atrapalho esse processo. Posso dificultar, pode reduzir a quantidade de peixes. Apesar que eles tentam, nas usinas, fazer um corredor do lado para os peixes subirem, né? Porque, obviamente, não vai subir a represa. Mas faz um corredor para eles subirem. Obviamente, uma parte consegue, outra parte não. Mas eu posso ter prejuízo na pesca, como você adiantou. Reduz, talvez, a quantidade de peixes.
por causa de lá reduziu, né? Mas para navegação melhora, porque quando eles fazem a usina, eles fazem uma série de obras que muitas vezes retificam o rio. Então vai ficar uma lagoa gigante, que geralmente usa assim ainda mais para navegação, e eu vou fazer as eclusas para poder pegar o desnível do rio e deixar ele nivelado, vai conseguir passar. Então, para navegação, melhora. Para pesca, piora, tá? Quando eu falo dos prejuízos ambientais, então a gente adiantou, e ele me pede alguns impactos sociais. O impacto social é aquele que é em cima das pessoas. Então, assim, a gente falou que muita gente vivia no entorno dos rios. O Yangtze é o principal deles, que é esse rio que a gente está falando, da usina Três Gargantas. Na hora que fez essa usina gigante e alagou toda essa área, tinha um monte de vilarejos, um monte de cidadezinhas pequenininhas no local onde hoje está embaixo da água. Então, muita gente precisou ser removido da área e colocado em outras regiões. Por mais que eu dê, sei lá, uma casa igual que o cara tinha, e eu forme outra cidade com as mesmas pessoas, não é o mesmo lugar. Então eu tenho uma perda histórica e social de todo mundo que viveu ali naquele pedaço. Sei lá, meus antepassados, avô, bisavô, sempre viveu ali. Agora é tudo embaixo d'água, eu não tenho mais aquela memória afetiva. Então tem uma perda social dessa parte de sentimental, dessa parte de simbolismo que as pessoas são obrigadas a ser removidas para construir a represa, tá? Então eu tenho vários problemas ambientais, muda até o clima. Como eu tenho uma represa enorme, vai ter mais evaporação, muda a temperatura do lugar, muda muita coisa, aumenta o nível de chuvas, porque tem mais evaporação, até o clima local muda quando eu faço uma represa daquele tamanho, tá? Mas os principais é falar que eu tenho muito desmatamento, eu tenho grande perda de vegetação e deslocamento dos animais que ficavam por ali para fazer a represa, e as pessoas que têm que ser afastadas dali para outros lugares. Ambrósio, para de deixar aberto o seu áudio, menino. É de propósito, eu acho. Que o João faz, ele quer que a gente fica vendo que ele recebe mensagem o tempo todo. Bora. Terminando aqui. Ó, finalzinho, depois vem os exercícios. A distribuição dos rios na Ásia e suas vertentes estão diretamente relacionadas à estrutura do relevo, forma do relevo. É óbvio que a maior parte desses rios asiáticos começam em áreas mais elevadas, né? E vão correr sempre para áreas mais baixas do relevo. A cordilheira do Himalaia, nesse sentido, vai servir como grande divisor de águas. Então, bem no meio do continente, eu tenho uma cadeia enorme de montanhas muito altas. E as águas, a partir da montanha, vão correr ou para um lado dela ou para o outro. Então, é um divisor de águas, tá? As águas ou sobem e vão desaguar aqui em cima. Deixa eu pegar um mapa que mostra tudo aqui. O Himalaia. Aqui. Ó, daqui. Ou as águas vão subir e vão cair aqui em cima, no Oceano Glacial Ártico, ou as águas vão descer e cair ou no Índico, ou aqui, que seria pedaços do Oceano Pacífico, né, no Mar da China, aqui, no Mar Amarelo, Mar de Leste, no Japão. Então, é um grande divisor de águas, realmente, o Himalaia aqui. As águas ou vão para um lado ou para o outro dele, porque ele é muito alto, não dá para passar por cima dele. Formando alguns dos principais rios, rios muito grandes, rios que concentram muita gente, e ele destaca isso de novo, ó, as grandes populações, concentrações de populações humanas, vão acontecer exatamente nas margens desses rios aí. E agora eu vou combinar um negócio com vocês, tá? Fizemos os exercícios da 12, fomos até na 13, nosso conteúdo hoje vai até a 15. Esse bimestre, eu acredito que os outros professores na semana passada começaram a falar com vocês, e o bimestre que vem, que é o quarto,
nós temos autonomia para poder acrescentar um ponto na média a partir de atividades que nós vamos passar durante as aulas, tá? E a gente começa com o dever de casa. Então, ó, as páginas 13 até a 15 tem 5 questões, 4 de múltipla escolha e uma questão discursiva, e um dever de casa, que é a tarefa 17. Como a gente termina, ó, nossas aulas são duplas, seria das 10 ao meio-dia. Eu terminei o que eu tinha que falar às 11. Sobra tempo para que vocês executem as tarefas agora, até às 11 horas, que seria ainda tempo da nossa aula. Tanto para fazer as 5 questões avaliativas, lá no Moodle, quanto alguma atividade, algum dever que vocês já deveriam deixar pronto. Essa parte é a parte que eu vou começar a considerar para fazer o pontinho a mais. Então, vocês vão executar. Eu, na segunda-feira que vem, confiro quem me encaminhou, quem vai me mandar. Vocês vão poder mandar para mim, tanto no Agendedu, quanto no e-mail, se quiser mandar no e-mail, mas acho que no Agendedu é até mais fácil bater foto e já postar no Agendedu. É mais fácil, né? Vocês postam lá no Agendedu só as respostas. A intenção é eu conseguir enxergar o que vocês conseguem fazer, não conseguem, onde ficou mais dúvida. E eu corrijo sempre no começo da aula seguinte. Então, na segunda-feira então eu tenho uma dúvida. Então é para fazer a página 13, 14, 15, mais a tarefa 17? Exato. E aí você vai encaminhar para mim até na segunda-feira que vem, que eu vou abrir na segunda-feira que vem, vou olhar quem fez, vou anotar quem fez para poder depois calcular e fazer aquele ponto a mais na média, e faço a correção no começo da próxima aula antes de começar o próximo tema. Ok, senhor, obrigado. Pode mandar tanto na Agendedu. Se quiser mandar, se achar mais fácil, eu acho que na Agendedu para vocês é até mais fácil. Se quiser mandar no meu e-mail, também pode. Deixa eu marcar aqui. Gente, tem mais aula hoje? É um só. É um. Ninguém sabe. É a última, João. Essa é a última. Valeu. Ó, meu e-mail eu coloquei lá no chat, margomesoliveira@hotmail.com. Aí também eu consigo acompanhar quem vai fazendo, tenho a planilhinha com os nominhos de vocês, e aí eu vou controlando isso que vocês vão fazendo, tá? Então, o combinado é até na segunda-feira que vem, na hora da aula, vocês terem me encaminhado, tá? E mandado a foto ou do jeito que vocês preferirem para mim, tá bom? E eu poder ir anotando o que vocês fizerem e eu corrijo na semana que vem. Deixa eu só fazer o controle de frequência de vocês, para a gente poder, cada um, cuidar da sua vida. Não. Deixa eu ver aqui. Ana Clara Coelho. Eu tinha visto aí. Aqui. Ana Clara Pereira. Eu também Então, vi. acho. Ela chegou a entrar, mas eu não tô vendo ela agora. Ela saiu. Já era. Vou ver quanto tempo ela ficou. Arthur Pereira. Só entrar também não adianta. Arthur. Não tô vendo. Augusto. Tá aí. Tá aí. Carlos. Tá aí. Catarina. Tá aí. Davi. Opa. Davi. Aí. Ele aí. Giovanni. Giovanni eu não vi hoje, não. Eduardo. Não. Também não? Henrico. Henrico eu vi. Um dos primeiros que entrou, mas não está aqui de novo. Guilherme. Eu vi entrar também. Tá aqui. Está aí. Igor. Está aí. Isabelle está. Eu. Yes. João está e não fecha o áudio. É isso. João Vitor. Aqui, sofá.
Ele aí. Júlia, também vi. Eu vi a Júlia? Não sei se eu vi a Júlia. Tô aqui sim, senhor. A Júlia tá aí. Tô aqui, senhor. Aí. Ketley eu vi ali. Tô aqui. Lucas eu não vi. Luca eu vi. O Marcos Paulo eu vi. Tá ali ainda. Gabriela eu vi. Eu, senhor. Yes. O Pedro eu vi também. Tá aí. E a Sofia eu vi também. Está aí ainda. Beleza. Feita a chamadinha, o controle de frequência de vocês. Deixa eu descompartilhar aqui para falar tchau. Certinho? Então, vocês vão me encaminhar. Quem não encaminhar, obviamente, não perde nada, só não ganha o ponto a mais lá no fim do bimestre, na hora que eu fechar tudo isso, tá bom? Sim, senhor. Página do Edu, quanto Então, no até e-mail. segunda-feira, né? Tchau, tchau. Até segunda-feira. Tá bom. Só Falou, vou senhor. conferir segunda-feira, tá? Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, Inclusive, senhor. vou conferir só depois da aula. Beijo. Beijão, tchau, tchau. galerinha. Até mais.